Queria meditar com vocês hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, e vamos ver os versículos 1 e 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 2, e versículos 1 e 2, que diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente para Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu quero nesta tarde poderosa falar com os irmãos acerca deste assunto tão especial. Todos nós sabemos que o homem necessita de um Salvador. E lendo esse texto aqui, eu posso ver que esses magos estão em busca deste Salvador. Se a gente parar para analisar a história passada, a gente vai perceber que este Salvador, antes da fundação do mundo, já foi projetado para que fosse ter esse projeto de salvação para a humanidade. Logo, nós entendemos o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando ele fala: antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos por ele, esse Cristo que Deus já havia programado antes da fundação do mundo. Talvez alguém tenha uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que não quer se calar. Deus sabia que o homem iria pecar? Na sua presciência, Deus sabia que o homem iria pecar. Por isso Deus programou antes da eternidade um Salvador. Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha o projeto de salvação para a humanidade. Se a gente percorrer a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus faz uma promessa em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, dizendo que esse projeto, essa semente, seria de uma mulher, a semente da mulher. E isso é interessante entender, que também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele disse que esse projeto nasceria na plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos aqui fala da primeira era, a era em que Cristo nasceu. E eu acho interessante que as profecias do Antigo Testamento também vinculam a esse projeto de salvação. Se a gente for analisar Mateus capítulo 1, versículo 18, a gente vai perceber que Mateus está escrevendo acerca do início da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tanta verdade que o profeta Isaías, no capítulo 7, e no versículo 14, já havia profetizado acerca deste Cristo. Ele tomou a palavra e disse: haveria de ter um sinal em que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, e ele se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mateus está escrevendo acerca de uma profecia que foi profetizada há 700 anos antes que Cristo viesse a nascer. Olha que interessante isso aqui, e eu quero liberar a primeira palavra profética para os nossos ouvintes aqui nesta tarde. Eu quero profetizar que tudo aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. Tudo aquilo que Deus falou acerca da sua história vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. E tudo aquilo que sai da boca de Deus se cumpre.
Nós vemos essa primeira parte profética aqui do Antigo Testamento, Deus cumprindo a profecia, dizendo que da virgem iria conceber o Salvador do mundo. Eu acho interessante, no capítulo 2 que nós lemos acerca do local geográfico onde o Cristo iria nascer. E a Bíblia vai dizer que ele nasceria em Belém da Judéia. São palavras escritas por Mateus. Mateus está escrevendo que ele nasceria em Belém da Judéia. E logo, mais uma vez, nós vamos para o Antigo Testamento para a gente entender mais uma profecia que casa com o local geográfico onde Cristo iria nascer. E a Bíblia vai dizer no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, dizendo: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum serás a menor entre as províncias da Judéia, porque de ti sairá o guia, que vai apacentar o meu povo, há de ser Israel. Oh glória! Nós temos um guia, e esse guia se chama Jesus Cristo de Nazaré, que foi chamado para apacentar o povo. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque mais uma vez a profecia se cumpriu. E eu glorifico a Deus, porque tudo aquilo que sai da boca de Deus se cumpre. Deus tem uma palavra para você, meu amigo e minha amiga. As promessas de Deus ainda estão de pé. Quando a gente para pesquisar, para analisar esse texto, capítulo 2 de Mateus, logo a gente vai perceber aqui algumas coisas que precisam ser esclarecidas. A princípio, a gente está vendo no texto, e a Bíblia está nos informando, que eram alguns magos. O texto é claro em dizer que eram alguns magos. E essa palavra alguns aqui me chama a atenção. Quando eu lembro dessa palavra alguns, ou talvez na sua versão está escrito uns magos, logo eu percebo que não é para todo mundo, não é todos. A Bíblia está dizendo que alguns magos estão vindo do Oriente para Jerusalém. Essa palavra alguns dá para ser aplicada. Por quê? Porque não é todo mundo que tem disponibilidade de querer fazer a obra de Deus. Não é todo mundo que tem a disponibilidade de querer pagar o preço na oração. Não é todo mundo que está disposto a querer pagar o preço da santificação. São sempre algumas pessoas. E isso é interessante, talvez você está enquadrado nessas algumas pessoas que está com um desejo inflamado na alma de querer fazer a obra de Deus com toda força, com toda veemência, com todo entendimento, com toda vontade que vem do céu. Quando eu falo que alguns magos estão vindo do Oriente para Jerusalém, a Bíblia está dizendo que não eram todos os magos, mas eram alguns magos que estão vindo do Oriente para Jerusalém. A segunda coisa que precisa ser esclarecida aqui é que Mateus não nos deu, não nos mostrou de que lado do Oriente esses magos estão vindo. Cabe aqui a gente abrir alguns preceitos e nós não podemos jamais falar aquilo que a Bíblia não diz. Então logo a gente usa uma ferramenta da teologia chamada exegese. A gente vai colocar no texto alguma coisa sem ferir o mesmo. É interessante que dá para a gente se pensar, logo, que o autor aqui não fez questão de nos dizer em que localidade esses magos estão vindo. A única coisa que o texto mostra é que eles estão vindo do Oriente. E logo eu paro para pensar, pode-se pensar que esses magos vieram da Mesopotâmia. Quando a gente fala da Mesopotâmia, logo nós lembramos daquele pedaço de terra chamado Crescente Fértil. Logo, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós lembramos da primeira era, onde deu o berço da civilização. Quando nós lembramos de Mesopotâmia, logo nós pensamos naqueles dois rios, o rio Eufrates, o rio Tigres, que ambos se desaguam no Golfo Pérsico.
Alguém disse que esses magos vieram da Mesopotâmia, pode-se pensar. Uma segunda tese aqui é que nós pensamos que esses magos vieram do norte da Arábia. E uma outra tese aqui, dá para se pensar que esses magos vieram da Pérsia. Se a gente for calcular aqui e parar para usar uma linha de raciocínio, se a gente for usar o raciocínio que esses magos vieram da Pérsia, logo a gente precisa calcular uma quilometragem de distância. E se a gente for parar para fazer esse cálculo, nós vamos perceber que eles percorreram cerca de 1.500 a 1.600 quilômetros, saindo do Oriente até Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui é essa disponibilidade. Vamos pensar aqui nesta caminhada da Pérsia. E o que me chama a atenção aqui é a disponibilidade desses magos. Essa disponibilidade me chama a atenção. O que nós precisamos hoje para que a nossa geração seja uma geração forte, a geração do século 21, nós precisamos ter disponibilidade para chegar até a presença do Mestre, para caminhar até a presença de Jesus. Nós só vamos conseguir chegar até a presença de Jesus se nós tivermos disponibilidade. E quando eu falo de disponibilidade, entra esse fator tempo. E eu não posso me perder no meio do tempo. O tempo não pode me parar. O tempo não pode me paralisar. Eu preciso caminhar. Não importa se é dia, não importa se é noite. Nada disso pode me impedir de chegar até a presença de Jesus. Talvez você que está me ouvindo, você está sem disponibilidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Receba nesta tarde disponibilidade para fazer, para caminhar, para chegar até a presença de Jesus. Então a segunda coisa que eu vejo aqui é essa disponibilidade. Uma terceira coisa que precisa ser esclarecida aqui é o fator do transporte. Se a gente for olhar o transporte de hoje, o nosso transporte de hoje, nós temos muita facilidade. Hoje, para a gente se locomover de um local para o outro, temos facilidade, temos ônibus, temos trens, temos os nossos veículos, e isso torna fácil o acesso. E o que me chama a atenção é que naquela época não tinha essa facilidade de acesso. Naquela época o transporte era os camelos dromedários, os camelos bactrianos. São esses camelos que era o transporte da época. E se a gente for parar para fazer um estudo aplicado aqui sobre esses camelos, nós gastaríamos algum tempo. Então eu quero aqui, em rápidas palavras, colocar pelo menos aqui 4 características do camelo para nosso elevo espiritual. Se eu estou dizendo que o transporte é o camelo que foi um animal projetado para viver nos desertos. O camelo que é um animal que quando ele vai beber água, ele bebe pelo menos 100 litros de águas de uma vez só. E ele fica dias, semanas sem beber água. O camelo é um animal forte, preparado para o deserto. Quando a gente olha aqui a primeira característica do camelo, a gente vai olhar para as suas patas. As patas do camelo são patas achatadas, são patas largas, com os dedos muito compridos. E logo eu quero aplicar aqui a primeira lição das patas do camelo, porque as patas do camelo falam da força. O camelo tem força nos seus pés. E eu quero profetizar nesta tarde, você que está me assistindo, Deus está lhe dando força nos pés, para vocês caminharem até chegar à promessa que Deus lhe prometeu. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo de falar com muita gente que está nos assistindo, que estão com os pés enfraquecidos, que estão com os pés paralisados. Hoje Deus manda força para os teus pés,
para você continuar caminhando rumo à promessa que Deus lhe fez. Ô glória! Elemacalavassuri candarahaya. Eu estou cheio de Deus aqui nesta tarde, e eu estou sentindo Deus pegando agora no pé de muita gente, dando fogo, elebaia, xericalavassúria, para caminhar um pouco mais, para caminhar até a promessa. Deus não lhe fez para ficar parado, ô glória. Deus não lhe fez para ficar paralisado. Deus está dizendo, tu vai caminhar mais, tu vai chegar até a promessa que Ele falou que tu vai chegar. Hoje Deus coloca força nos teus pés. Quando eu falo de pés fortalecidos, eu estou falando de pés que não vão ficar paralisados no deserto, que não vão ficar derrotando no deserto, que não vão ficar derrapando no deserto, atolando os pés no deserto, não. Força aqui é para você caminhar sobre esse deserto seco e conseguir caminhar pela força que Deus está lhe dando. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, a primeira característica do camelo são as suas patas achatadas, que fala de força. Deus está dando pés achatados para muita gente para caminhar no meio desse deserto. A segunda coisa que eu preciso falar para os irmãos aqui é que quando a gente observa o camelo, alguém fez uma autópsia no camelo. Abriram-se o camelo e logo perceberam que dentro do camelo, o camelo tinha as suas bolsas. E essas bolsas aqui fala da reserva. Mais uma vez eu quero ser usado por Deus para profetizar para alguém que está nos ouvindo. Deus está lhe dando reserva. Essa reserva fala do período em que você está caminhando. E talvez alguém está lhe dizendo, alá, fulano parou, fulano desistiu da caminhada, fulano não conseguiu chegar até a promessa, ficou com os pés paralisados. Eu vou liberar a palavra de Deus agora para a sua vida. Talvez você até parou, mas você só parou para usar a reserva que Deus lhe deu para continuar o seu percurso. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Você parou para reabastecer a sua caminhada. A promessa está logo ali. Você vai chegar no nome de Jesus. Receba esta profecia do céu agora. Deus está lhe dando reserva para continuar o seu percurso até a promessa. Glória a Deus. A terceira coisa que eu observo aqui no camelo é os seus cílios. Olha que interessante. Os cílios do camelo hoje aqui vai nos dar um ensinamento. Porque os cílios do camelo fala da proteção. E essa proteção aqui fala do deserto. Deus vai lhe proteger no deserto. Quando as tempestades de poeira, ô glória, se levantar contra a sua vida, tentando cegar a sua vista, para você não visualizar a promessa. Deus está dizendo, eu estou lhe dando cílios alongados para proteger os seus olhos, a sua vista, para que você possa visualizar a promessa. Ô glória, tem proteção no deserto. A poeira do deserto não vai lhe cegar. A sujeira do mundo não vai lhe paralisar. A sujeira da Babilônia não vai lhe paralisar. A sujeira do Egito não vai lhe paralisar. Tu está com cílios alongados para prosseguir esta peleja, porque a promessa ainda está de pé. Tem muita gente me assistindo aqui que está precisando desta palavra. Esta palavra está indo ao encontro de alguém agora. Deus está dando agora a vista para você visualizar a promessa. O diabo tentou cegar as suas vistas, mas Deus manda lhe dizer, eu estou dando proteção para as tuas... Estou lhe dando proteção nas vistas. Recebe esta palavra aí agora, no nome de Jesus. Proteção nas vistas para você visualizar a promessa de Deus. A promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Oh glória! E uma última tese aqui, um último ensinamento aqui do camelo, é que o camelo, quando ele vai descansar, o camelo descansa de joelho.
Ei, querido, talvez você está aí, cansado, parado da vida. Deus está mandando lhe dizer, o segredo está no joelho. O camelo descansa de joelho. O descanso do camelo está no joelho. Sabe por quê? Porque de joelho é melhor. De joelho ninguém tropeça. Que a vitória dobra o joelho e ora. Sabe o que está precisando? Oração. É por isso que a Bíblia vai dizer, Jeremias 33:3, clame a mim, que eu vou te responder. Perceba uma coisa aqui, o profeta está dizendo, o segredo é clamar. A palavra clamar aqui no original quer dizer gritar em voz alta. Ou seja, clame a mim, que eu vou te responder. Primeiro é clamar, depois a resposta. Não é primeiro resposta para depois clamar. Primeiro é clamar, depois Deus responde. E depois Deus faz coisas grandes e firmes que nós ainda não vimos. Então o segredo está na oração. Uma outra coisa que eu vejo aqui na oração, nessa última tese aqui do joelho, é que a Bíblia vai nos dar respaldo. Que Deus sempre esteve interessado em querer ouvir as nossas orações. A gente pode ir para a Bíblia Sagrada, e quem gosta de Bíblia agora vai pegar. Isaías, capítulo de número 59, versículo 1 vai dizer, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão fechados para que não possa ouvir a sua oração. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a nossa oração. Se a gente for pesquisar a Bíblia Sagrada, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 20, verso de número 5, a Bíblia vai dizer, ouvi a tua oração. Deus tem o interesse de ouvir a nossa oração. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, verso 5, a Bíblia vai dizer, ouvi a tua oração. Deus quer ouvir a nossa oração nesta tarde. Deus quer ouvir o teu grito de socorro. É por isso que está escrito no Salmo de número 40, verso 1, a Bíblia vai dizer assim, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que interessante para a gente aqui, meio que sistematicamente entender este salmo. A primeira coisa que eu vejo aqui é a expressão do salmista dizendo, esperei. Uma coisa difícil hoje nos nossos tempos é esperar. Esperar é complicado. Esperar causa ansiedade. Esperar causa pânico. Ninguém quer esperar. Hoje nós vivemos a época de coisas rápidas, de coisas bem mecânicas. Mas olha que interessante que o salmista está dizendo, espera. O segredo está em esperar. Pastor, mas tem muita gente que já está na minha frente. Calma, meu filho, espera. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Aprenda a esperar. Quem espera não passa vergonha. Quem espera é bem-aventurado. Se Deus está mandando você esperar, espera. Uma segunda coisa que eu vejo aqui no Salmo é, espera, mas espera com paciência. Ô glória, tem gente que espera, mas espera com agonia, sai fora da promessa, não acredita na promessa. Agora, quem espera com paciência é porque sabe, acredita no tempo e na hora de Deus. Então a primeira lição é esperar. A segunda lição é esperar com paciência. A terceira lição aqui que o salmista quer nos passar é esperar com paciência em quem? Esperar com paciência no Senhor. Nós vivemos uma época onde o homem gosta de esperar no outro homem. Nós vivemos numa época onde o homem se apoia em outro homem. Nós vivemos de uma época em que o homem quer resposta de outro homem. Mas a Bíblia, o salmista está dizendo que nós devemos esperar no Senhor. Porque quando Deus entende essa espera nele, quando ele sabe, ele percebe que você está esperando nele, então a Bíblia vai dizer que ele se inclina. E isso aqui é fantástico. Por quê? Porque quando Deus se inclina, Deus não se inclina como o homem se inclina.
Quando Deus se inclina, Deus não se inclina como homem. O homem se inclina em reverência a algo ou alguém, a deuses ou a Deus. Quando Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Eu quero profetizar agora para alguém que está em casa, que está nos assistindo, aqui no Degustando Bíblia. Eu gostei disso aqui, Degustando Bíblia. Se é para degustar Bíblia, então vamos falar de Bíblia. A nossa geração precisa de Bíblia, de palavra de Deus. Então eu vou profetizar aqui Bíblia. Olha que interessante, o salmista está dizendo que Deus está se inclinando para ouvir. Eu quero ser profeta de Deus agora e ser uma voz de Deus agora dentro da sua casa. Deus está descendo agora, ô glória, na tua casa agora para ouvir o teu clamor. Se tu estás clamando agora, Deus está ouvindo o seu clamor. Para mim terminar agora a minha participação, para mim terminar agora a minha mensagem, esses magos que saíram lá do Oriente e estão indo agora para Jerusalém, que tinham disponibilidade, que estavam preparados nos caminhos porque tinha pés fortalecidos, que tinha reserva para continuar a caminhada, que tinha também esse período de força que estava recebendo no deserto, que tinha também a parada para descansar, porque o homem não consegue ficar 24 horas, tem que descansar. Todas essas lições servem para nós hoje, para a gente não parar, porque a promessa está de pé. Os magos estavam sendo guiados por uma estrela, até porque numa cultura persa aqui, eles acreditavam que quando uma estrela brilhava no céu com intensidade, era porque um rei estava por nascer. Eu glorifico a Deus, porque esses magos estão conectados. O rei estava para nascer, e eles estão em busca desse rei. Eu quero crer aqui, que a Bíblia também nos diz que eles estavam trazendo presentes. Isso aqui mostra que quando a gente vai até o nosso rei, nós não temos que ir com as mãos vazias. Nós temos que apresentar algumas coisas para ele. E a Bíblia diz que eles estão indo, chegam até Jerusalém. Quando estão em Jerusalém, encontram com Herodes. Esse Herodes aqui é um símbolo do diabo. Esse Herodes aqui, ele queria fazer aliança com os magos para fazer o mal. Tem gente que só faz aliança para fazer o mal. Tem gente que está te usando para fazer o mal. Sabe por quê? Porque ele já não tem mais a promessa. Porque ele já foi talvez rejeitado como profeta, teve que ser usado por Deus para profetizar para Saul, que Saul já havia sido rejeitado. Então, quem é rejeitado gosta de perseguir, quem é rejeitado gosta de matar. Pega essa palavra aí no nome de Jesus. Os magos, eles estavam tão concentrados na promessa, que eles não deram ouvidos para Herodes. Vou liberar a palavra. Para de dar ouvido para Herodes. Herodes quer destruir a promessa. Herodes quer matar a promessa, mas quem está focado no céu, quem está conectado com a promessa, não tem ouvido para Herodes. Herodes aqui é o símbolo do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância. A promessa ainda está de pé. Os magos chegam até Belém da Judéia, porque Herodes, querendo ou não, tem que indicar, ô glória, mesmo querendo fazer o mal, teve que indicar os magos até o rei, até a promessa, até o menino, até Jesus. Os magos vão de Jerusalém até Belém da Judéia, cerca de 8 quilômetros eles estão caminhando, porque tem força nos pés, porque tem reserva, porque tem força para continuar, porque descansa de joelho, porque tem cílios alongados, chegaram até a promessa. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Quando eles chegam diante da promessa, eles fazem 3 coisas para me terminar a minha ministração. A primeira coisa que os magos fazem, diz a Bíblia, que eles se alegram com grande alegria. Ei, não tem como chegar diante da presença de Deus e não se alegrar com grande alegria. Deus está mandando dizer, eu estou colocando alegria dentro da tua casa, porque hoje você está vendo a presença de Deus. Aleluia! A segunda coisa que eu vejo aqui,
é que a Bíblia vai dizer, quando os magos viram a estrela, viram um menino, viram Jesus, a segunda coisa que eles fazem, diz a Bíblia, é que eles se prostram diante da presença do Senhor. O segredo é se prostrar. O segredo é se derramar na presença do Senhor. E a terceira coisa, para me finalizar a minha participação, é que os magos entregam. Isso aqui fala de culto. Culto é entrega. Culto não é receber, culto é dar, oh glória. Eles entregaram o que eles estavam trazendo. Eles entregaram o que eles estavam trazendo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, seja esse culto nosso culto racional. Ei, o sacrifício é você. No Antigo Testamento o sacrifício era um animal para expiação de pecado. Hoje o sacrifício é você. Hoje você é entrega. Hoje é você que tem que valorizar quando você entra na presença do Senhor. Ei, o que você trouxe hoje para entregar para Ele, Ele está disposto para receber a sua adoração. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui nessa oportunidade que foi me dada, agradecer, porque Deus falou conosco aqui. Eu tenho uma certeza na minha alma. Deus falou contigo. Então faça o seguinte, compartilhe agora. Compartilhe essa transmissão. Tem pessoas precisando ouvir esta palavra. Tem pessoas precisando ouvir isso aqui. Passe isso para alguém, passe isso para frente. Deus vai falar com alguém. Deus vai edificar alguém nesta hora. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero agradecer todos os meus amigos que estiveram aí online conosco. Deus abençoe vocês, de longe, de perto. Graças a Deus, nós temos amigos. Que Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.